Então, pessoal, vamos lá comentar sobre o debate realizado entre a CNN, o SBT, Portal TR e mais uma turma de gente aqui, Estadão, Veja, enfim, várias entidades que fizeram aí o grande debate realizado hoje, dia 24/9, sábado à noite. Então vamos comentar sobre esse debate aqui, que teve como ponto mais assim curioso a ausência do Lula. Como vocês podem ver aqui, o lugar do Lula Molusco estava vazio porque ele arregou, ele não foi no debate. E vamos ver algumas coisas bastante interessantes que aconteceram aqui. No geral, já adianto que foi um debate bastante morno. Fizeram-se algumas duplinhas aí, vou comentar sobre isso aí também. Um personagem diferente aí, inusitado, roubou a cena. Vamos conversar brevemente sobre as minhas impressões a respeito desse debate eleitoral aí. Estamos a uma semana praticamente das eleições, então vamos dar uma olhada nisso aí. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu Demais aí embaixo. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, que vão estar na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui, passar brevemente os pontos a respeito desse debate. E no geral foi um debate bastante morno, não teve coisas interessantes como no primeiro debate realizado lá da Band, uns assuntos assim mais polêmicos, um pouco de umas discussões, nada assim muito fora do padrão, daquela coisa bem política e tudo mais. Então foi um debate bastante morno, sem muitos grandes acontecimentos assim. Para mim a melhor coisa do debate foi o Carlos Nascimento, eu gosto muito dele. Acho que ele é um cara que conduz bem o debate, tem uma voz muito bonita. Não que ele tenha uma voz assim, mas eu gosto dele, então para mim foi a melhor coisa desse debate. Ponto mais lamentável, é claro, foi a ausência do Lula. O Lula arregou, o Lula medrou, não quis ir debater, não quis participar do debate, então deixou o lugar dele, ficou vago lá. Imagina-se que ele não quis apanhar igual ele apanhou no primeiro debate, todo mundo resolveu bater nele, então ele ficou com medo disso aí. No debate da Globo parece que ele vai, mas na Globo a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Eles vão estender o tapete vermelho na hora que ele chegar, vão tratar ele ali com o maior carinho, a maior delicadeza que se puder imaginar, porque eles na verdade estão torcendo para ele no final das contas. E juntamente com o Lula, que estava ausente, quem foi mais atacado nessa história aí foi o Bolsonaro, o que é natural, os dois estão liderando as pesquisas, os dois acabam se tornando um alvo preferencial. Como o Lula não estava presente, eu senti até que houve mais um pouco de ataques ao Bolsonaro do que ao Lula, né? Provavelmente para desestabilizar ele, mas o Bolsonaro foi bem, se saiu bem nessa história e vou chegar nele já. Mas vou iniciar falando a respeito do personagem que roubou a cena aí, que ninguém conhecia e de repente todo mundo passou a admirar pra caramba desde já, né? Considerar desde já, que é o padre Kelmon, né, como ele fez questão de corrigir lá, não é Kelmon, e sim Kelmon. E, bem, para falar a verdade, preciso dizer desde o início que ele não é padre, ou pelo menos ele não está vinculado à igreja ortodoxa de fato, né? Esse tipo de vestimenta dele aqui, essa cobertura na cabeça aqui, que o pessoal falou que é uma bandana, né? Falaram até que ele ficou parecido com Jorge Aragão, mas tanto essa indumentária na cabeça dele, quanto essa cruz ortodoxa, que essa cruz oriental no peito dele, se referem a determinadas vertentes cristãs, inclusive algumas católicas também, que utilizam roupas assim. Você vai ver em alguns eventos católicos mais abrangentes, assim, lá no Vaticano e tudo mais, algumas autoridades orientais católicas usando vestimentas assim. Mas ele, ao que consta, não está vinculado nem à igreja católica, nem a uma igreja ortodoxa regular. Então, não dá para se afirmar que ele seja um padre de fato, ele está mais para auto-intitulado padre. Isso posto, porém, ele roubou a cena. Em primeiro lugar aqui, ele é o candidato mais minarquista de todos, provavelmente. Mais minarquista que o Bolsonaro, sem dúvidas. Muito mais que o Felipe Dávila também. Falou tudo aquilo que qualquer um de nós defenderia no debate desse aí. As coisas mais óbvias, mais fundamentais em matéria de economia. Então ele fala tudo certinho a respeito de educação, a respeito de impostos, a respeito do tamanho do Estado, a respeito de direitos fundamentais e tudo mais. E o mais curioso de tudo foi a posição mais direitista dele, uma direita assumida naturalmente, e ele praticamente fez campanha para o Bolsonaro nessa história. Inclusive ele falou que ele é aliado do Bolsonaro aí, é uma das duplas que se formou, né? Tinha a dupla das meninas, que é a Simone e a Soraya, tinha a dupla lá do Ciro com o Felipe Dávila também, e a dupla do Bolsonaro e o Padre Kelmon, né? A mais improvável de todas, né? Mas para mim faltou só ele substituir esse número 14 aqui pelo 22 para ficar
assim, um apoio mais descarado ainda ao Bolsonaro. Na verdade, ele funcionou como o braço, digamos assim, conservador cristão do Bolsonaro nessa história. Porque, numa candidatura à presidência da República, não soa bem o candidato expor dessa forma tão incisiva o posicionamento religioso dele nesses assuntos, né? É mais interessante ele fazer uma coisa mais pro centro, uma coisa mais equilibrada. Então, o Padre Kelmon falou em nome do Bolsonaro coisas que o Bolsonaro não poderia falar. Mas ele, de fato, roubou a cena, ganhou grande visibilidade nessa história. Tivemos também a senhora Soraya Tronic, de novo piscando o tempo todo, uma coisa assim que chega a dar ataque de epilepsia em quem assiste. Ela falou que ela se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, ou pelo menos se decepcionou de ter votado nele. Fico me perguntando se ela se decepcionou, se arrependeu de ter sido eleita por causa do Bolsonaro, né? Porque na verdade ela foi eleita por causa disso mesmo. E tanto que o Bolsonaro colocou isso no debate hoje, falou que ela inclusive é estelionatária, né? Mas no geral ela talvez a candidata mais fraca de todos os presentes ali. Ela sim enrolou em algumas questões, estava um pouco nervosa, ela fala de um jeito assim um pouco nervoso. Não dá para definir exatamente o que ela é, se ela é uma pessoa de esquerda, se ela é uma conservadora, o papel dela não está bem definido aí. Ela defende o imposto insonegável, que é uma coisa péssima, e eu nunca votaria numa pessoa que defende isso. Ela diz que o Lula não gosta de trabalhar, faz todo sentido, essa ela disse uma grande verdade, mas no geral ela cometeu algumas gafes, e ela fala umas coisas assim um pouco vergonhosas, né? Aquela brincadeira do o que é com o Felipe Dávila, ou então o direito de resposta que ela falou pro Bolsonaro não cutucar a onça dela com a vara curta dele. Ficou um negócio assim, pegou mal, ficou meio estranho, né? Uma frase que não ficou muito bem construída. No geral, pra mim, foi a mais fraca. A Simone Tebet, a gente sabe que ela fala muito bem, ela projeta muito bem as suas ideias. De vez em quando ela comete algum equívoco, mas no geral ela fala muito bem. Talvez ela tenha o discurso mais bem polido de todos os candidatos ali. Eu acho que ela tem futuro na política, eu acho que 2026 está aí e ela pode se projetar politicamente como uma boa alternativa aí, mais ao centro, digamos, se ela trabalhar direitinho daqui até lá. Mas claro que aquela coisa dela ficar agarrado com a história da pandemia já deu, ninguém valoriza isso aí é um grande tiro no pé que ela está dando, porque essa história não pega bem, toda essa coisa de CPI da Covid, o pessoal meio que entendeu que a coisa não foi bem o que foi propagado pela mídia nem pelo Congresso Nacional. Então eu acho que isso depõe contra ela. Mas no momento é a única coisa que ela tem mais de destaque para falar. Provavelmente para uma próxima eleição ela já vai ter mais bagagem para disputar e para dar um pouco mais de trabalho para os outros candidatos. Mas no geral ela foi bem. O Ciro Gomes está mais contido, está fazendo uma coisa mais equilibrada, atacando menos diretamente outros candidatos. Ele está tentando mudar essa imagem que ele construiu para si ao longo dos anos, isso é inegável. Então ele estava com um discurso mais ponderado, mais equilibrado, não deixou de atacar o Lula, não deixou de atacar o Bolsonaro, mas foi de uma forma assim mais contida no geral. Sempre com aquela coisa de chamar as pessoas para olhar o site dele e tudo mais, mas assim, a campanha dele já está um pouco... atingiu o teto dos votos, ele não vai passar disso aí, vai ficar naquela coisa que o Ciro Gomes sempre fica mesmo, né? Em determinado momento, em resposta a uma jornalista que fez uma pergunta para ele lá, ele falou que o jornalismo morreu. Corretíssimo, isso é o que a gente sempre fala aqui, coisa que o Bolsonaro falou no outro debate também, embora em outros termos, falando diretamente lá com a Vera Magalhães, né? Mas o que ele falou que é correto, o jornalismo brasileiro é uma vergonha. Aliás, talvez o ponto mais baixo desse debate tenha sido, para variar, os jornalistas, né? As perguntas desse pessoal altamente estatista, uma coisa assim vergonhosa, perguntas no estilo o que o governo precisa fazer para melhorar a educação? O que o governo precisa fazer para controlar as liberdades individuais, blá 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 blá. E aí nós chegamos ao senhor Luiz Felipe Dávila, o candidato do Partido Novo, o laranja do João Amoedo. João Amoedo, que declarou seu voto no Lula recentemente, fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso aí. Dê uma olhadinha depois, se você não viu a declaração de amor do João Amoedo, não apenas declaração de voto, declaração de amor ao Lula, que ele fez uma coisa vergonhosa, o fundo do poço mesmo. Mas é o Felipe Dávila, com aquele papo liberal chato de sempre que a gente já conhece, querendo controlar, especialmente na questão de armas, né, querendo reduzir a facilidade do cidadão portar armas de fogo. Primeiro ele começa a resposta dele dizendo, não, porque eu sou favorável ao direito das pessoas portarem armas, possuírem e portarem armas de fogo, etc, etc.
mas nós temos que controlar porque isso e aquilo. Ou seja, no final das contas ele é contra você conseguir comprar uma arma de fogo com facilidade, nada de diferente do que eu esperava de um candidato do Partido Novo, que é um partido comunista, a gente sabe muito bem, liberais de fachada, uma coisa vergonhosa. O padre Kelmon é 1000 vezes mais liberal do que esse senhor Felipe Dávila, do que esse pessoal do Partido Novo. Uma vergonha. E ele, inclusive, soltou uma frase sensacional, né? Não podemos banalizar o direito do cidadão, ou seja, o cidadão tem direitos, mas o Estado tem que controlar esses direitos para não virar uma coisa banalizada. Isso diz muito bem qual é o posicionamento geral do Partido Novo. Bom, e por fim, tivemos o Bolsonaro também, se saiu bem no debate, ele está bastante controlado, bastante tranquilo, ele já pegou o jeito da coisa, ele já entendeu que essa tem que ser a linguagem dele na televisão, não é, ele não está falando para a bolha dele, não está falando para o pessoal do celular que acompanha as lives dele e tudo mais, está falando para um público grande, para gente que ainda está indecisa, faltando uma semana para as eleições, tem gente que ainda não decidiu, e ele falou mais para esse público aí, de uma forma tranquila, de uma forma bastante equilibrada, bateu no ponto da corrupção, que é uma coisa muito forte, bateu no Lula, trouxe algumas coisas a respeito de corrupção do Ciro Gomes, colocou na conta dele ali, bateu bastante na Soraya e na Simone por causa de votações delas no Senado, né? Elas até ficaram um pouco assim revoltadas com ele e tudo mais. Acho que ele fez mais para provocar mesmo, para dar uma desestabilizada. E, a bem da verdade, o grande adversário dele, que é o Lula, não estava presente, né? Que é a escada do Bolsonaro. Então, acabou que ficou um debate assim sem muito sentido para ele. Ele acabou não tendo tanto protagonismo assim no final das contas, né? Acabou que o padre Kelmon serviu mais como para essa finalidade do Bolsonaro, expor mais as suas ideias, expor mais o seu posicionamento, especialmente questões de direita. Mas no geral ele foi bem, não cometeu nenhuma gafe, não cometeu nenhuma, não passou do ponto, não ficou estressado, nem nada disso. Tá bem tranquilo, bem controlado nos debates, já entendeu bem como a coisa funciona. E, vergonha das vergonhas, o Lula ficou o tempo do debate comentando no Twitter as coisas, ao invés de ir lá, né, ele falou que estava no comício, uma bobagem assim, ele falou que não foi porque tinha um candidato novo, o padre Kelmo, ele não teve tempo de estudar o candidato, uma besteira, uma bobagem total, né? Mas aí ele comentou o seguinte assim: Bolsonaro disse que o partido dele é o Brasil, mas a bandeira verde e amarela pertence à história do nosso país e do nosso povo. Se Bolsonaro quer ter uma bandeira para ele que cria um partido político como eu criei o PT. Nossa, o Lula é uma coisa assim, é o dono do PT, é uma coisa vergonhosa. Eu vivo falando isso, ele já expurgou todos os nomes fortes do partido para que ele nunca perdesse o poder, né? É o grande problema do PT hoje. Mas aí o Bolsonaro respondeu a ele com uma citação antiga do Fernando Haddad, dizendo: é bundão que chama o cara que foge de debate? Pois é, não é o Bolsonaro que está falando. Quem está falando aqui é o senhor poste do Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, que muito provavelmente vai ser derrotado no governo de São Paulo também. Vamos ver se o Lula, o mentor intelectual à luz dele, também vai ser derrotado na candidatura dele para a presidência da República. Mas e aí, o que você achou desse debate? Você acompanhou? Você estava assistindo ao vivo, assistiu depois? O que você achou dos posicionamentos dos candidatos? Você vai assistir o debate da Globo? Tô querendo assistir, fazer um vídeo também, até lá eu me decido. Mas colabore com o debate, deixe aí embaixo seu comentário, deixe o seu like nesse vídeo se você ainda não o fez, se inscreva no meu canal e até a próxima!